Oi, pessoal. Sou Jader Ferraz, sou médico, pós-graduado em psiquiatria, sou gestor médico, professor universitário, professor de especialização e também faço consultório no SUS. Além disso, sou palestrante e speaker. Vamos receber alguns colegas, alguns amigos e alguns outros profissionais para a gente falar de saúde. O intuito da gente com o nosso podcast é iniciarmos uma caminhada e uma jornada para a gente falar de quem necessita de saúde, de entendimento e de tratamento. Vamos receber colegas, amigos, familiares, todas as semanas, a partir desse novo projeto de carreira, já que a gente precisa dar um novo passo acerca do entendimento de saúde. O intuito nosso hoje é receber um casal querido, que a gente já tem uma relação há um certo tempo, e a gente vai trabalhar em cima de informações positivas, tanto da estrutura de saúde, tanto da estrutura médica, tanto da relação nossa profissional, quanto da relação pessoal, já que o casal se conheceu com o intuito de dar sequência à vida pessoal e profissional dentro da área de saúde. Então, eu vou dar o espaço de fala para vocês se apresentarem e a gente vai trocando algumas informações quanto a isso. É muito novo para todo mundo. Eu vou pedir para o pessoal seguir, compartilhar e curtir, encaminhar para o máximo de colegas e de familiares possíveis, porque a gente vai acabar sempre falando sobre saúde e trazendo informações muito agregadoras para o nosso dia a dia. Vamos passar a palavra para os colegas, para que eles possam se apresentar em relação ao que a gente veio fazer aqui hoje. Então, vamos começar com o cavalheirismo masculino. E aí, Clary, se apresenta, por favor. Uma honra. Eu sou a doutora Clarissa Dutton, tá? Eu sou pós-graduada em psiquiatria. A minha primeira formação foi em enfermagem, né? Eu atuei na enfermagem desde 2009, né? Até o momento em que eu concluí a medicina e segui o caminho da psiquiatria. É um prazer imenso estar participando desse projeto com o Dr. Jader. É um ser humano incrível, profissional, eu nem preciso falar nada, né? Mas é um ser humano incrível. E espero contribuir de alguma forma, né? Para os ouvintes, para pacientes, para colegas que sonham, né? Que desejam seguir a medicina, em especial a saúde mental, né? Que é a área onde a gente atua hoje. E espero contribuir de alguma forma, tá? A psiquiatria, ela chegou um pouco depois, né? Da minha vida. Primeiro veio a enfermagem, o ato do cuidar. Sim. E seguindo a isso, eu segui com a medicina, né? Foi mais ou menos assim a minha trajetória profissional. Hoje eu trabalho com psiquiatria, eu sou plantonista no Hospital de Custódia, né? No Hospital de Custódia de Tratamento. Trabalho com psiquiatria no CAPS 2 Adulto Liberdade, tá? E faço consultório na clínica Bom Viver e faço plantões de emergência também em psiquiatria. Hoje a minha vida profissional é pautada na psiquiatria, definitivamente. E dentro desse entendimento que você teve de vida, vamos dar a palavra também para a Dori, para ele se apresentar. Em algum momento, você decidiu se dedicar a cuidar de alguém. Como é que veio esse início? Como é que você pensou em enfermagem? Porque depois de enfermagem vem medicina. Sim, e aí? Sim. Na verdade, eu venho de um berço do cuidar, né? A minha mãe ela é enfermeira, o meu pai era médico e eu fui criada nesse meio hospitalar. Então, eu tinha certeza que a área de saúde ela faria parte da minha vida. Isso eu não tinha questionamento. E a minha certeza maior é que eu seria médica. Mas no percurso aí da vida, eu acabei fazendo a enfermagem primeiro, por uma demanda pessoal, né? Algumas questões pessoais. Segui, trabalhei, fui muito feliz na enfermagem. Trabalhei não só na assistência, mas também na parte administrativa. Eu fui enfermeira administrativa por um período, né? Inclusive, eu fiz a faculdade de medicina sendo enfermeira, né? Estando como enfermeira naquele momento. E foi uma baita aprendizado. Fez muita diferença na minha vida profissional, na minha maturidade quanto médica, né? Na minha maturidade não só como estudante, mas como futura médica. Então, assim, eu tinha certeza que eu seria médica. Era uma das certezas da minha vida, né? E tardou, mas não falhou. Chegou na hora certa, né? Consegui, com certeza. Consegui realizar o meu sonho. Sim. Hoje eu digo que eu trabalho por prazer. Claro, a gente tem um rendimento, a gente não vive sem um financeiro, mas eu sou uma pessoa realizada. Meu marido sempre fala comigo assim que, cara, você se encontrou, né? Na sua profissão, na psiquiatria. Eu falei, verdadeiramente eu me encontrei. Isso é muito bom. E raro, né? Infelizmente raro. É muito difícil. Sim.
não que as pessoas que não se encontraram ainda não estejam... Segue o caminho. Sim. Na hora certa, as coisas vão se encaixando, vão se dando ganhando a forma que tem que ganhar. Mas é muito gostoso trabalhar com uma coisa que você gosta, que você sente prazer, né? Sim. Que você se realiza, né, enquanto pessoa, né? E a psiquiatria e a medicina, para mim, foi isso. Eu sei bem o que você está falando, que a gente se sente copartícipe. A gente vai trabalhar e vamos falar aí alguns temas em relação à vida profissional em conjunto que tivemos com Clarissa. Clarissa veio para a vida profissional da gente para somar em outros horizontes. E a gente vai, durante esse momento de fala, tocar em alguns assuntos. Vamos ouvir Dorival agora, dar a palavra a ele para a gente apresentá-lo também. E aí, Dori? Bom, eu sou Dorival, né? Vim aqui, primeiramente, né? Agradecer pelo espaço, né, pela oportunidade de estar aqui, né, doutor Jade aí que foi praticamente professor, né, o tutor de minha esposa, né, então a gente vai levar isso pro resto da vida, né, eu acho que essa retribuição é mínima, né, quando o senhor precisar a gente vai estar sempre à disposição. Muito obrigado, né? muito obrigado. Gratidão é algo que a pessoa tem que ter, né, e a gente com certeza sempre vai ter com o senhor. Tá? Obrigado. Então, também falar um pouco aí desse espaço, né, que o senhor, né, resolveu trazer para o público em geral, né, mente aberta. Eu penso que toda hora, todo momento, pelo menos uma vez na semana, a gente tem que parar para refletir um pouquinho o que é que a gente fez, o que é que a gente deixou de fazer, como é que a gente pode melhorar, né, o que é que a gente fez de errado, né, Sim. E tentar rever todos os nossos atos o tempo inteiro. Né, para tentar melhorar enquanto pessoa, melhorar espiritualmente, melhorar nossas socialmente, relações, claro. Exato. Então esse espaço eu acho que vai ajudar muita gente nesse sentido também, para poder refletir, para poder crescer, né, em vários aspectos. E como é que a medicina te encontrou? Em algum momento você decidiu trilhar o caminho de eu quero dar sequência à minha vida médica, a minha vida profissional tá dentro do horizonte médico. E aí? Bom, eu formei em Direito, né? Sim. Eu sou formado em Direito, bacharel em Direito desde 2010. E depois eu fiz o concurso, né? Para ser oficial da Polícia Militar. E eu sempre pensei em concurso, né? Sempre resolvi fazer o concurso, me identifiquei enquanto policial. Tive alguns dissabores, né? Dentro da corporação. E resolvi, então, estudar, né, para fazer medicina. Hoje, né, depois de formado, desde 2019, né, pela Baiana, aí fiz o concurso de médico legista 2022 e eu sou médico legista, né? Sim. Por que eu, então, resolvi ser médico legista? Eu acho que justamente para fundir, né, as duas áreas, né? A gente acaba lidando um pouco com questões legais, né? Sim. Então... É um assunto muito... É um tema muito delicado. A sociedade, por vezes, não tem dimensão que, diante de uma situação, de um fato em que há um crime, é necessário que a gente tenha avaliação médica. Isso. Esse crime pode ou não ser imputado para alguém, de que maneira isso pode ocorrer. E a gente vê isso bastante em série, em filmes, mas a vida real exige que existem pessoas para dar sequência a uma avaliação de como aquilo se sucedeu e se há crime ou não. Basicamente é isso. E dentro dessa sua prática diária, o que a gente pode falar sobre ela? Como é que você se vê nisso aí? Tem alguma outra coisa que você faz dentro dessa prática de legista que você percebe, poxa, aqui eu me encontrei? Bom, hoje eu acho que eu acabo tendo uma percepção maior, né? Um pouco mais amadurecido, né? Sim. De ver o lado do policial e de ver o lado também da vítima, né? Então, por ter um pouco de conhecimento nas duas áreas, a gente acaba tendo uma vivência maior, né? Uma expertise maior. Então, acho que eu posso contribuir um pouco mais, né? Nesse sentido. Sim. Claro que, assim, é muito duro, né? A carga sentimental, a carga energética de um trabalho de médico legista é pesado, né? Em muitos momentos. Mas... alguém tem que fazer, né? Não, mas juntar a parte técnica disso tudo, né? Sim. O quebra-cabeça acaba sendo gostoso, sabe? Sim. Bem divertido. É bem... Eu costumo dizer isso, acho que todos dois devem vivenciar essa sensação. A gente tem uma rotina sem rotina. Então, no consultório, a gente vive bastante isso. A gente vai atender pessoas procuram a gente com algum tipo de
enfim, ou de sintomatologia, ou de sinal, ou de percepção de que algo está errado. E a medicina psiquiátrica permite isso para a gente, entrega isso para a gente cada vez mais próximo do início. Então, inicialmente, a gente começava a receber pessoas só graves. E agora, cada vez mais pessoas com sinais e sintomas leves nos procuram. E eu acredito que a vida do legista tenha essa especificidade. Você sai para trabalhar e é um dia completamente diferente do dia anterior, com uma estrutura de trabalho que é no mesmo lugar, que é no mesmo horário, mas que é completamente diferente do plantão ou do trabalho anterior. Que a gente vive isso no consultório também. É mais ou menos justamente isso. Eu acho que cada pessoa tem a sua individualidade. Sim. Cada pessoa tem a sua percepção, a sua sensibilidade, né? O seu jeito, a sua forma de avaliar. E cada dia a gente está com uma pessoa diferente. Sim, né? Sim, sem dúvidas. E poder trocar essa informação, poder saber realmente o que é que aconteceu. Sim. Cada dia acaba sendo um dia diferente. E eu acredito também que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente consegue entregar um propósito para si mesmo. A gente consegue entender que a gente muda a vida da pessoa e essa mudança da vida da pessoa acaba mudando a gente, melhorando a gente todos os dias. E trazendo para a Clara agora uma outra pergunta. Em algum momento, você saiu da enfermagem e decidiu fazer medicina. E aí veio a medicina para a sua vida. Sim. Quando foi o momento que você percebeu que a medicina psiquiátrica deveria se encontrar com você? E aí? Pronto, vamos lá. A psiquiatria, ela sempre foi uma história na minha vida, né? Sim. História familiar mesmo, da doença mental. Uhum. E quando a gente sente na pele Sim. esse adoecimento mental, a gente consegue olhar para o outro com um olhar mais acolhedor, né? Sim. Eu passei a ver no paciente alguém que eu poderia possibilitar uma qualidade de vida diferenciada diante do que eu já tinha vivenciado diante da minha família, né? Sim. Então, a psiquiatria, ela chegou neste momento. Eu sempre gostei de saúde mental, sempre fui muito adepta da psicoterapia. Eu acho que a gente tem muita coisa para evoluir. Eu sempre brinco com os meus pacientes, eu falo, olha, a gente traz lá, desde a barriguinha da mamãe, a memória celular. Sim. Então, a gente traz muita coisa que às vezes a gente não acha que precisa ser trabalhado, que precisa ser elaborado, né? Que precisa ser processado. Né? E esse preço, uma hora, pode chegar. Pode Sim. não chegar, mas também pode. E ele pode ser um pouco caro. Sim. Né? Então... Ou muito caro. Muito caro, isso. Exatamente. Então, eu sempre brinco assim com os pacientes. Hoje, eu até observo, não são todos, tá? Infelizmente, ainda é a minoria. Mas o paciente que vem tratar saúde mental. Sim. Claro que a doença mental, ela permeia. Sim. Mas busca a saúde mental, né? Então, por exemplo... O próprio atendimento. O próprio atendimento. Então, por exemplo, eu malho, né? Eu Sim. botei isso como uma meta da minha vida, introduzi qualidade de vida para mim, atividade física, e aí, de 3 em 3 meses, a gente tem uma avaliação. Sim. E ele me pergunta alguns tópicos que eu gostaria. Saúde mental, de redução de estresse. Então, assim, você começa a observar que as pessoas estão buscando Sim. a saúde mental para não permitir que o adoecimento mental chegue de uma se forma... aproxime e domine a vida da pessoa. Isso aí. Eu percebo isso também com a história. E eu sempre observei muito o meu lado de acolher o paciente nas suas demandas, nas suas fragilidades. Porque quem está no hospital, geralmente, ele está muito fragilizado. Sim, eu costumo dizer isso... Quem busca o atendimento emergencial precisa de ajuda. Doutor, mas eu vim rapidamente aqui só para a gente renovar uma receita. Eu não tô... Geralmente é alguém que está precisando de algo mais amplo, de um acolhimento, né? de um entendimento do profissional que atende, que é muito mais do que aquele atendimento exclusivo. Sim, aquele ponto específico, né? Sim, aquela dor de cabeça, não. Ir atrás dessa dor de cabeça persistente, né? Esse sono que não está vindo. Então, assim, eu sempre percebi que eu tinha... essa escuta. Sim. Eu tinha esse dom da escuta, de acolher, né? As pessoas sempre abordou Sim. esse ponto. Então, assim... E eu acho que a enfermagem também, acho que ela aprimora isso. Porque o enfermeiro, ele precisa ter esse olhar acolhedor. Porque ele é a ponte, ele é a cola. Assistencialmente Sim. falando, eu costumo dizer que o enfermeiro é o coração de um hospital. Assistencialmente falando, exato. A assistência, ela funciona porque a enfermagem existe. Sim. E durante a minha caminhada de gestão médica, eu percebi que se a enfermagem está muito bem consolidada com a medicina,
a estrutura de saúde melhora. Sim. Se há algum tipo de dificuldade de relação, ou se há algum tipo de dificuldade de entendimento, ou seja, falha de comunicação, o que acontece bastante, essa assistência ela fica truncada e quem perde é o paciente. Então, acredito que essa escutativa veio também na enfermagem. Veio da enfermagem, sem dúvida. Ela veio da enfermagem. E, assim, eu senti uma fluidez na medicina. Sim. Me facilitou. Claro, são áreas diferentes, né? Sim. Que se agregam, né? Que se somam, mas que se são diferentes. somam, mas eu senti uma fluidez no meu aprendizado em decorrência da enfermagem, dos anos e anos da enfermagem, né? Foi muito tempo, desde 2009 que eu atuo já como enfermeira. Sim. Fora o tempo de faculdade, né? Então, ela me ajudou bastante e me ajuda até hoje. Mas em algum momento vocês se conheceram para poder hoje vocês serem um casal. Sim, sim. E terem, graças a bom Deus, um filho lindo. E aí eu queria entender como é que a medicina ela se relaciona com isso. Vocês decidiram se encontrar como um casal no cursinho. Sim. E aí, a partir disso, vocês decidiram fazer medicina juntos. Passaram juntos. Não, o Doni se formou antes de mim. Isso. Como é que foi esse dia a dia de vocês? Como é que foi essa dor de eu preciso dar sequência a um plano profissional, mas eu tenho também uma estrutura de vida. Eu quero dar sequência a um planejamento meu de vida pessoal. Eu quero me casar, eu quero dar sequência, morar junto, enfim, essa coisa toda. Como é que funcionou isso aí na cabeça de vocês? E aí? Assim, trabalhando, né, que eu sempre trabalhei fazendo uma faculdade, e ela também, a gente acabou tendo um senso de responsabilidade muito grande. Sim. Né, para fazer a faculdade, para lutar. Mas nossa vida sempre foi muito planejada, né? Tanto é que a gente programou o nosso filho, assim que eu formasse, a gente teria nosso filho. Sim. Então, acho que o diálogo foi fundamental para a gente estar bem até hoje. Sim. Né? E é isso, a gente se conheceu no cursinho, né? Eu já formado em Direito, ela já formada em Enfermagem, né? Então, a medicina, de certa forma, também nos uniu. Sim, né? Essa ideia de ajudar o próximo, né? Clarissa sempre foi muito solista, sempre foi uma mulher muito acolhedora. Sim. Né? Ela sempre... Sai pelos poros. Então, ela sempre ajudou as pessoas, né? Ela tem isso dentro dela. E isso sempre me fascinou também. Né? Sim. Então... durante esse processo de vocês de vivência de faculdade, vocês definiram vir a vida a dois. E aí, como foi esse choque de realidade? Cada um na sua profissão, e aí vem enfermagem e medicina se torna esse amálgama. E aí, foi isso? Foi hard. Ele se formou 2 anos antes de mim, né? Sim. E quando a gente entrou na faculdade, eu entrei em 2016, ele já tinha entrado em 2014. Fomos morar juntos. E aí, vamos? Sim. Vamos. Mas sabendo que vai ser... Difícil, né? A gente morava numa quarto-sala, a renda era muito apertada, porque a gente tinha que pagar nossas faculdades. A gente não teve financiamento, e então a gente tinha que pagar a faculdade. A dele era baiana, a minha a Unifax, né? Universidade de Salvador, era mais cara. Então, assim, era muito difícil. Né? Eu imagino. Então, a gente trabalhava, eu dava 14 plantões no mês, noturnos. Né? E eram 14 plantões de 12 horas verdadeiramente. Né? Eu só tinha descanso. Engraçado que eu não acreditava. Viu? Aí eu fui... Quando rodou o rodízio da Baiana, eu tive a oportunidade de ser interno do Hospital da Bahia, onde ela trabalhava. Encontrar com ela... Aí eu falei, não, eu quero ir pro Bahia. Eu quero ir pro Bahia. Eu pedi pra ir pro Bahia. Quando chegou lá, eu realmente constatei, eu tinha acesso, né? Interno tem acesso aberto ao hospital. Eu constatei que realmente à noite ela não dormia. Eu ficava, gente, o que é isso? Não é possível. Porque geralmente, né, os médicos, né? A gente divide horário. Sem dúvidas. Né? Os médicos, na sua maioria, em qualquer lugar. Seja no Bahia, seja a gente geralmente fica até 3 da manhã, o outro fica de 3 às 6. Então, a gente divide. Mas quando realmente, há dois. Quando há dois. Mas também trabalhar em locais que é adoecedor, né? Que gente, eu pra dar uma respirada. Eu sou emergencista, né? Trabalho ainda como emergencista no Hospital de Madre Deus, lá em São Sebastião ainda também, do Passé. Realmente não tem como, né? Se você não dividir horário, você chega a atender mais de 100 pessoas no dia, é muito desgastante. Perde a qualidade. Perde a qualidade. E a gente se coloca em risco, coloca o paciente em risco. Isso, exato. Sim. E aí você percebeu como era difícil a vida do enfermeiro. Com certeza. Eu falei, rapaz, gente, dureza essa, gente. E aí loucura, eu dava 13, 14 plantões no mês. E pra gerar renda e pagar. Pra gerar renda pra gente poder. E de lá eu ia direto pra faculdade. Sim. E aí eu tinha um carro na época. E aí a gente teve que vender o carro, porque não dava pra bancar tudo. Tem que...
Colocar todas as fichas. Pois é. O que é que eu comprava? Sabe aqueles amendoratos pequenininhos? Sim, eu conheço, sim. Eu saía fardada do jeito que eu tava ali, ia direto pra faculdade. Não tomava um café pra poder não sentir sono na faculdade. Mastigava aquilo porque o barulho me acordava. Sim. Mas eu não faltava aula, eu não chegava atrasada. Sim. E fiz da melhor forma que eu pude. De vez em quando né? dormia, De vez em quando professor, cochilava. né? Foi, cara. Teve uma cochilada um dia aí com um grande mestre meu. Até hoje ele lembra. Eu peço 1000 perdões a ele sabe disso. Mas era o cansaço. Tem crédito, claro, tem crédito. Muito cansaço, mas assim, consegui fazer com muita dedicação, né? Com muito apoio, com muito apoio. Ele me apoiou bastante, né? Chegou um ponto que ele conseguia me ajudar financeiramente na faculdade. No final, como ele se formou 2 anos antes, ele, né? Lá em casa a gente fez uma construção de relação unida, né? Sim. Tipo assim, os dois remam para o mesmo lado aí, Sim. tentando chegar na mesma meta, né? Na nossa casa é sempre tudo por nós 3, que somos eu, ele e nosso filho. E colocado em prática, não uma conversa na prática. de diálogo simples. Não, é bem na prática mesmo. A gente construiu isso na nossa relação. Não existe o meu, o seu, existe o nosso lá dentro. E isso tem dado muito certo na nossa relação. Não estou dizendo que seja o perfeito, né? Mas na nossa relação é única, claro, né? Deu muito certo e vem dando. E aí, a gente quitou a faculdade, o último ano, então isso já foi uma... Né? Dá um alívio. E ele tinha dito, amor, você não... A gente tem condição, você não volta mais. Sim. Né? Que eu engravidei no início do internato. Né? Eu tava com 35 anos. Não, 36 anos. 36 anos. E é uma faixa etária já que era necessário se resolver isso também. 36 anos e era o nosso objetivo, né? Nós programamos isso. Sim. Né? E aí a gente... Foi muito planejado, nosso filho. Tudo muito organizado. Né? E aí eu estava afastada porque tinha tido a pandemia, o hospital não autorizava. Sim. Eu, no meio da gestação, tive uma diabetes gestacional. Sim. E aí teve todo esse enfrentamento, né? E aí, não mais, eu voltei a trabalhar como enfermeira, né? Tive alguns benefícios em relação a regras da CLT para quem amamenta. Sim. E aí, a gente seguiu, né? Eu consegui concluir minha faculdade com mais tranquilidade. Curiosidade ou não, né? Eu tive uma depressão pós-parto, muito difícil. Né? Que na hora que a gente tá lá com aquela coisa sentindo na pele, às vezes a gente... Né? Toma muda aquele baque, claro. muda tudo. Muda tudo. Hoje eu olho para uma mãe de uma outra forma, com certeza, né? E olha que interessante isso que você está dizendo. É uma vivência que só o sexo feminino tem. A gente trata em consultório, mas a gente não tem como alcançar em sensação. Só quem viveu essa percepção é que consegue entender a dor do outro. Então, existe diferença, sim. E essa diferença é positiva para a gente melhorar nosso atendimento, para a gente melhorar a oferta do paciente. Há um atendimento, há um entendimento de tratamento melhor, sem dúvidas. Sim. Mas venceu, graças a Deus. Venci. Fiz mudanças na minha vida, de estilo de vida. Tive um apoio muito grande dele. Né? Sim. Que é uma barreira. E o sexo masculino, por vezes... Mais ou menos. Nesse caso, não, né? Ainda bem. Pai, às vezes eu ficava olhando assim, né? Porque minha mãe, eu militar também, minha mãe sempre olhou assim, a pobre não tem tempo de ter depressão, não. Aquele papo... Comum. Né? Muito comum, claro. Só que eu ficava olhando e falava, rapaz... Não é possível. Será que eu não? Será que eu abraço? Sim. Ou será que eu faço aquele papel de bora, como minha mãe fazia? Sim. Sabe? Porque a gente também não sabe o que é lidar, né? como fazer, sabe? É difícil. Você não se vê como médico. É verdade. Você tem que se ver como esposo. Como esposo, como parceiro de vida. A minha visão, eu ficava, será que agora eu tenho um momento mais social, eu abraço, eu faço o lado mais Entrego fraternal. mais afeto, né? Isso, ou eu dou Chego aquele choque para ver se chego de sola. Exato. Então, às vezes balanço, a gente eu confesso que acho que às vezes até errei em alguns momentos. Sim. Né? Mas eu errei tentando acertar, entendeu? Então, a gente E foi fruto das suas vivências. Isso. É muito comum Com isso certeza. acontecer. E é importante a gente também tentar trazer para quem está nos ouvindo que nós somos seres humanos. Claro. Nós passamos também por isso, situações, por adversidades. Exato, E claro. essas adversidades, quando bem tratadas, fortalecem a gente como pessoa, como profissional, como ser humano. Eu sou a prova, né? É verdade, Tô viveu aqui, isso de uma maneira muito detalhada. amadurecida, né? E como é que seu filho recebeu isso tudo? Pois por incrível que pareça, eu acho que ele não esboçou, né? Isso foi muito mais meu do que dele, né? Sim. A gente construiu uma relação muito saudável. Meu filho, ele tem o apego seguro, né? Sim, sim.
ele sai, dá tchau, porque ele sabe que eu tô ali, que eu tô indo, que eu volto, eu saio pra dar plantão, né? Sim, sim. Durmo fora de casa, inclusive é o momento que ele gosta. Porque Ainda, hoje, né? Agora, Ainda, porque hoje é vai o se dia que ele reestruturar. joga videogame com o pai. Sim, sim. E a mamãe não deixa. Então, aquela conflito Aquele de interesses, momento, né? entendeu? Claro, Ele gosta desse momento que ele tá lá jogando o velho videogame com o pai dele, mas, assim, extremamente apegado a mim. A gente tem uma relação muito prazerosa, é um companheirinho, sabe? A gente bate perna, a gente vai pra cinema, a gente sai, a gente se entende muito, muito, muito. Ele tá A gente com tem um 5? vínculo, fez 4 agora, 4, dia 12. 12 de outubro. E ele tem um vínculo muito forte, né? Tem. Muito Eu forte. tento até entrar nesse Entrar mas no não meio dá, lá, mas não dá, rola essa Não, briga. mas esse amor Não dá, genuíno, não dá. homem e mulher, inicia demais. O filho geralmente tem esse momento potente com a mãe, como a filha tem com o pai. Então, esse amor inicial com a mãe é muito, muito forte. Sim. Talvez isso mude na adolescência. Talvez Hoje, às vezes, Não, de vez em quando ele já, por interesse, né? Mamãe, vá dormir. vai dormir. Vá dormir, pra eu mamãe. jogar videogame. Ele jogar videogame, pra ele Mas hoje eu assistir um penso- desenho comigo. Sabe? Hoje eu penso que talvez eu não tenha conseguido, mas também não me julgo. Sim, confesso. claro. Que eu poderia ter aproveitado mais o primeira puerpério, mas infância? foi muito difícil, né? Sim. Muito difícil pra mim. Era um enfrentamento pra mim, algo novo, né? Sim, sim, sim. Não conhecia aquilo, não sabia do que era ser mãe, né? E, além disso, com sinais e sintomas de uma doença. Sim, sim. Então, além dessa condição nova, porque uma criança é um ser humano novo dentro de casa, eu ainda não tenho filho, mas convivo com familiares, com amigos que têm, muda tudo. Tem um ser humano novo que depende de você de uma maneira irrestrita. Se passar 24, 48 horas sem você tocar, pode virar óbito. Então, precisa de Verdade. você E aonde- para sobreviver. E aonde você for, você sempre tá pensando, ele tá com quem? Tá com É isso quem, aí. é. Não isso aí. tem, não tem como você hoje sair é um de casa. desafio, né? É. Porque assim, hoje pra eu trabalhar, eu tenho que planejar quem vai chegar mais cedo. Mas planejamentos vocês são bons, então é tranquilo. assuntos, isso aí sim. Quem chega mais cedo, quem Não, a vai gente muito deu mais sorte, né? organizado, Eu né? acho que... Acho que não sorte não, a vida devolve, mas eu entendo. A vida devolve. mas assim, a secretária da Sim, gente... sim. A rede de apoio, né? É, a rede de A rede de apoio. apoio, ela faz toda a Nossa diferença, secretária, ela é fantástica, gente. É família, né? Gente, exatamente. A gente trata como família, sabe? E hoje, eu sempre falei a ela, né? A gente provavelmente vai comprar uma casa de praia, mas eu vou chegar todo ano e falar assim, vai lá Vai lá curtir com com a a sua sua família, família. pô. Sim, sem Entendeu? dúvida. Porque a gente tem que retribuir. Tem que retribuir. A gente E tem que são retribuir. pessoas que doam um pedaço da vida Isso. Ela para que a deixa nossa dela, né? vida, exato, Exato, que a pra nossa cuidar do vida nosso fique. filho filho. pequeno, Ela né? tem filho Tem filho também, pequeno, pô. né? Deixa o dela em Inclusive, casa hoje, pra gente poder estar aqui, cuidar, ela né? tá lá. E agradeço novamente, Pois né? é. Porque eu sei que é muito difícil a gente concatenar tudo isso. E as nossas agendas são sempre agendas muito delicadas e muito apertadas. E a rotina médica tem sido assim e tem piorado com o passar do tempo. E a gente vai criando dificuldades e a gente vai tentando abraçar novos mundos e a gente Sim, vai deixando sim. de viver o que a gente quer viver até Sim. chegar num ponto, né, de adoecimento. Mas que, graças a Deus, com muito esforço de vocês, a gente conseguiu vencer. Venci. Dentro desse processo de vocês de vida, família, veio o Rodrigo, somou forças. E aí, como é que tá hoje em dia? Pois é, a gente fortaleceu bastante a nossa hoje união. tá muito mais tranquilo, né? A gente Eu falo consegue assim, gerir bem melhor. Meu casamento melhorou 100%. É mesmo? Melhorou. Que bom. Melhorou minha união, nossas metas, nossos objetivos. Parece que apertou o elo que faltava, né? Tava Sim. lá, tava juntinho e aí só apertou. estruturou Rodrigo mais, realmente né? somou muito. Foi uma coisa muito planejada. Não que quando não se é planejado isso não aconteça. Sim, sim. Não existe regras, não existe padrão. Mas o nosso foi dessa forma e pra gente fluiu muito bem. Porque tanto eu como Dori, a gente precisa desse planejamento. Sim. Quando a gente não tem esse planejamento, quando foge do nosso scriptzinho Sim. e a gente acaba meio que se agitando um pouquinho, mas nada que seja desconfortável. Mas foi muito bom pra nossa relação. Né? Sim, sim. Não, E assim- a gente, na verdade, assim, você já vai acalmando os ânimos, né? Quando Sim. você começa a atingir os seus objetivos, aí você Vê saindo do papel e virando prática. aí você fica muito Sim. feliz, né? Então, A gente só chama isso, festejar, né? a gente chama isso de alinhamento de propósitos. De propósito. Então, em algum momento vocês decidiram reestruturar a vida para vir um novo ser e esse alinhamento de propósitos acabou chegando e se confirmando em um ser humano que vocês vão ter a obrigação barra a felicidade de educar e construir para a sociedade. Sim. Mas voltando um pouquinho nesse alinhamento de propósitos. Gente, Clarissa veio para minha vida para
me ajudar profissionalmente. Eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que funcionou isso aí. Ela entra em contato com a gente e solicita que a gente desse sequência a um plano de carreira dela. Eu quero entrar em psiquiatria, eu quero começar a viver psiquiatria. À época, a gente fazia gestão médica de um hospital e esse grande hospital, ele nos dava a oportunidade de receber colegas jovens. Sim. E eu costumo dizer isso bastante para ela e é um momento meu também de agradecimento para vocês. Clarissa veio para me treinar como professor, porque hoje eu consigo ser professor diante disso que eu vivenciei. E é muito confortável poder dizer isso. Ela tem isso dentro dela de vivência. Eu quero fazer bem feito. E para fazer bem feito, eu vou me dedicar ao máximo. Mas, claro, veja bem, você... Não, eu quero fazer isso aqui, mas eu não me sinto pronto ainda não. Você já tem condição de fazer. Vamos nessa, segura aqui na mão e vamos dar sequência. E profissionalmente a gente vai alcançar êxito. Porque, de fato, o alinhamento de propósitos vem daí. E aí, Clarissa vem somar forças com a gente no hospital e diz, eu preciso de ajuda, me ajude a entrar no mundo profissional médico-psiquiátrico. E quando eu percebo, a vida está me devolvendo uma oportunidade que eu recebi de outrora, de um professor que também veio para me entregar esse alinhamento de propósitos. E aí veio a psiquiatria. Como é que a gente se encontra nisso hoje? Qual é o plano possível futuro? Está fazendo plantão, está fazendo uma série de coisas. Como é que está isso aí para você? Bom, Jada, ele fala que eu que ajudei, mas ele, na verdade, foi essencial. Meu marido sabe disso, eu sempre falei. Jada tem o lado, né, humano além do normal, né? O que, em alguns momentos, pela vivência de hospitais como enfermeira e depois Sim. como médica, me surpreendeu. É acolhedor. É aquele olhar acolhedor, aquele olhar de observar o que você tem de bom e que a gente pode aprimorar e te dar conforto e te dar segurança e dizer, você é capaz, você consegue, vamos lá, te dá oportunidade. Que nem sempre isso acontece em todos os mercados, né? Sim. O mercado de trabalho, às vezes, ele é mais ríspido, né? Punitivo, às vezes. Isso, demais. E esse não era o seu perfil. Eu sempre brinquei ser o perfil Sim. líder, né? Você não é chefe, não tem como, não encaixa em você. Não, obrigado. Essa característica não te pertence, né? E ele foi me dando desafios. Eu lembro perfeitamente, né? Que eu falei, doutor Jada, tô aqui, eu sou colega da Luísa, queria uma oportunidade, vamos lá, me botou no grupo. Eu comecei a pegar o plantão, ele falou, pode ir, você vai treinar o sistema, eu tô muito disponível, pode me mandar mensagem a qualquer hora, a qualquer momento, qualquer dia da semana. E assim eu fui fazendo. Eu ia discutindo, eu ia perguntando, eu ia tirando dúvidas. E aquilo foi me trazendo segurança. Até que um dia, Dori lembra disso, que eu mandei mensagem para ele, falei, doutor Jada, eu acho que eu queria fazer clínica médica, que é o que eu já tenho mais experiência, Sim. dentro do Hospital da Psiquiatria, para que eu conheça o paciente psiquiátrico em outros aspectos. Ele falou, agora, acabou de surgir uma oportunidade. Então, assim, parecia que o negócio ia se encaixando, né? Claro. E aí eu entrei, aprendi muito, vivenciei muito, até o momento que eu precisei me desligar, né? De Sim. lá da parte clínica. E aí ele vinha, olha, acho que você está muito apta para entrar na parte de consultório. E eu falei assim, eu acho que ainda eu tenho que aprimorar mais em emergência e tal. Não, eu acho que você tá legal. Por que você não experimenta? Eu falei, calma, eu ainda não tô me sentindo segura. E assim eu fui. E eu tive um apoio também de um outro colega. Sim. Que é colega de Jada, que é doutor Rodrigo, né? Doutor Rodrigo Azevedo. É psiquiatra também, meu colega lá do Hospital de Custódia. Sensacional. Professor nato, né? Sim, sim. E tem o mesmo perfil do Jada, né? De acolher. Isso verdadeiramente é daqueles pegar na mãozinha e ensinar a escrever na residência. Sim, sim. E aprendi muito com ele, muito. Sou muito grata, né? Vocês dois. Levarei para sempre os dois, aqui um de um lado e do outro. E foi nesse momento que já falou, acho que você tá apta para consultório. Então, comecei. Sim. Né? Hoje eu atuo em consultório, me sinto muito segura, tenho muito que aprender. A medicina, você tem que estar o tempo inteiro, né? Se atualizando, Se atualizando e buscando, entendendo porque o paciente ele é único. Ele é nem sempre nem nunca. Né? Não existe, né? O livro, porém nem sempre nem nunca é aquilo. Né? Então a gente tem que estar ali atrás, aprimorando, ouvindo o que ele tem para te dizer. A escuta tem que estar aprimorada. Você tem que ouvir o que o seu paciente tem a te dizer. E isso eu aprendi muito com você. Obrigado. Bastante. A gente percebe, no meu caso, né, em relação a poder treinar pessoas, que a vida nos oferece oportunidades. E esse oferecimento, ele pode ser acolhido por nós ou rechaçado. E no momento em que eu percebi que era entregue a mim a oportunidade de treinar pessoas como eu fui treinado,
era o momento de eu devolver o que a vida já me deu. Então, eu acabo treinando pessoas e sendo treinado para isso. Essa descoberta de novas habilidades vem daí também. Sim. Porque pessoas necessitam de treinamento e a gente precisa se melhorar para que esse treinamento aconteça cada vez melhor. E a oportunidade positiva foi compreender que alguém que precisava de uma oportunidade de emprego, de fim de trabalho, não era para viver apenas aquilo. Era uma progressão de carreira. Na verdade, um planejamento de carreira. Se a gente perde uma boa profissional, um bom profissional, para especialidade, essa pessoa vai migrar para outro local, talvez não com tanta felicidade, mas a gente tem perto da gente um profissional que de fato ame o que ele faz. Sim. E essa percepção a gente vê na fala de vocês. Sim. A gente amar o que a gente faz com mais afinco, a gente faz com mais vontade, com mais desejo, com mais prazer, e a gente consegue entregar melhor para o nosso paciente. Com certeza. Mas eu queria trazer um pouquinho a fala a respeito dessa situação que você externou para a gente da depressão pós-parto. É uma situação que muita gente passa. A parte positiva de estarmos os dois juntos aqui para a gente falar sobre isso. São duas perspectivas. Sim. Tem da própria pessoa paciente, mulher, e tem de quem é companheiro, de quem está lá ao lado, de quem está perto. Como foi que você começou a sentir isso aí? De algum momento em diante, estava tudo certo, tudo planejado, tudo estruturado. Eu vou ter meu filho, ele é saudável, fizemos todos os exames, vou ter o filho, vai acontecer, essa criança está aqui. E aí? Pois é, foi... Na verdade, eu acho que tudo mudou desde a minha gestação, né? Mas acho que a gente não se atentou muito bem para isso. Sim. Né? Tudo muito planejado, tenho tudo. Tenho secretária, rede de apoio, minha mãe, minha sogra, minha madrinha, enxoval completo, casa perfeita, tudo. E o porquê? Não, mas aí eu acho que pode ser porque eu fui afastada do trabalho. E eu acho que pode ser porque eu ainda vou receber o salário, que estava na questão do INSS, aquelas questões jurídicas, né? Diante da pandemia, que ninguém sabia o que ia acontecer, né? Exato. Então, assim, eu não recebia salário. Mas meu marido falava, eu me dava o meu salário. Sim. Toma aqui, é o dinheiro. Tá bom, o seu salário tá Só aqui. não quero que você sofra. Mas o Me que ajuda. mais? É multifatorial também. Acho que é a questão do diabetes também. Ela teve polidramia, né? Aumento de líquido amniótico. E a gente discutia muito com a ginecologista também, que era amiga nossa. E o outro amigo meu já era que ia fazer o parto. E aí a gente ficava, e aí entra com insulina, não entra com insulina. Então foram muitas discussões, assim, que levaram, né? Mas o que é que eu trago bem, assim, que eu acho muito importante? Que a gente busca bodes expiatórios. Então, tipo, eu acho que é por conta disso. Culpabilização, terceirização da culpa. Será que não tem algo de errado? Internamente. Será que não né? tem alguma coisa? Eu sentia dores pelo corpo inteiro. Sim. Né? Era um negócio devastador. Eu levantava, era diferente. A minha mão, eu desenvolvi uma síndrome chamada síndrome de Kerven. Meu dedo travava. E eu falei, cara, não tem condição. Aí a ortopedista, isso é questão hormonal da gestação, até você parir. Depois eu pari, o negócio não passava. O aleitamento. Eu sempre brinco com ele. Eu falei, hoje eu gastaria... Se fosse, você engravidou, o que é que você faria agora? Pré-natal psicológico. Sim. Sem dúvida, inclusive, depois eu vou até sugerir, se puder, trazer online um podcast com ela, a Carolina Ferraz. Ela foi minha psicóloga, ela é daqui de Salvador, ela atua lá em São Paulo. Sim. Né? Ela me atendeu. Se eu soubesse, eu tinha feito aquilo antes. Sim. São muitas questões que precisam ser trabalhadas na mulher, né? Na gestação. São muitas mudanças e muito rápidas. E assim, são mudanças rápidas e mudanças que ficam só ali. Porque você tem um pool enorme de hormonal, né? De mudanças hormonais, que após o parto aquilo cai tudo. Pois é. Aí fui parir. Sim. Né? A gente entrou lá na sala de parto, tudo muito acolhedor e tal. Mas já em sofrimento psíquico? Já em sofrimento psíquico, porém... Não batia martelo. Não aceitava? Não internalizava aquilo, não. Acho que é porque estou sem trabalhar, a rotina que eu tinha antes. Acho que é Culpava porque... o externo. Qualquer outro fator, menos o adoecimento psíquico. Porque a gente não dá esse valor. Sim. Né? A gente prefere achar outras justificativas. Sim. Né? E aí, teve o parto. Eu tinha colocado até a sonda. Pedi pro obstetra deixar a sonda. Depois eu pedi para tirar a sonda. Dori ficou no quarto com o Rodrigo. Eu parei de meio-dia. Meio-dia. Quando deu mais ou menos umas 5 e pouca da tarde, eu levantei. Fui até o corredor sozinha, deixei Dori com ele. Mas cesárea ou normal? Cesárea. Já voltando. Sim. Eu me desafiei porque eu achava, meu Deus, eu tenho que tirar isso. A sensação que eu tinha é que eu tinha que voltar à vida normal. Já. Tinha alguma coisa que aquilo me deixava... Tava me bloqueando. Falei, meu Deus, que sensação estranha. Sim. Imagina pra quem não tem o conhecimento. Só totalmente. Cheguei até o balcão da enfermagem, chorei. E por incrível que pareça, não fui acolhida.
Sim. Como é que uma mulher, horas de parida, Sim. chega até você chorando e não te perguntam nada? Alguma coisa de errado tem, né? Tem. Eu não tava feliz daquele jeito. Eu ia estar chorando de felicidade com meu marido, com a minha mãe, com Filho. familiares, Isso. né? Chorei. Eu falei, cara, não tem condição. E aí vem um segundo ponto que, se hoje eu engravidasse, eu faria: consultoria de amamentação. Sim. Desafiador pra mulher. É. A gente acha que sabe amamentar, não sabe. E que é natural. Não é natural, é um negócio difícil, né? E aí eu não conseguia amamentar Rodrigo, tenta de um lado, eu ainda brinquei com meu marido, falei, mama aqui pra ver se sai do outro leite. É possível, esse leite não sai. E é um criança... sentimento de frustração, Frustração. né? Eu não vou poder alimentar meu filho. Muito. E o menino fazendo hipoglicemia. Foi, aí tive que chamar a consultora de amamentação. Voltei pra casa quando eu tinha... E já muito intenso. Porém, com 12 dias, Dori estava de plantão, eu chamei a minha mãe e disse, eu preciso ir a uma avaliação de um colega. Eu não estou bem, eu preciso de uma avaliação de alguém. Emocionalmente emagreceu falando. demais. Eu perdi 22 quilos em 15 dias. Então, Realmente. foi Já tendo desafiador, prejuízo, pra mim. realmente. E não era Importante. perder um peso saudável. Sim, né? claro. E aí fui pra avaliação e, graças a Deus, eu fui paciente de livro. 2 semanas eu estava muito bem, mas dei seguimento ao meu tratamento, né? Até o momento que o meu colega, né, que segui e tal, tirou a medicação. Sim. Continuei fazendo psicoterapia, mantenho minha psicoterapia até hoje, né? Não deixei de fazer, mudei só a linha, né? Porque eu fazia com a Carol, Sim. que é muito focada na questão puerperal. E hoje eu faço com outro colega, né? Que é o José. Sigo, né? Cada dia mais criando ferramentas, né? De autoconhecimento, estratégias de vida, de enfrentamentos. Porque não somos perfeitos, Não. né? Temos nossas fragilidades, Sim. somos médicos, mas somos seres humanos acima de qualquer coisa, né? E tratar o outro pode trazer um ponto benéfico, que é o que, por exemplo, eu acredito, eu consigo colocar em prática. Então, o que a gente imagina de profissão? Quando eu saio de casa e eu melhoro alguém, isso me preenche. Sim. Mas conversando em casa, inclusive, com a esposa, quando ela não consegue melhorar alguém, ou alguém entra, infelizmente, em óbito, porque isso acontece na vida do profissional de saúde, vem essa frustração e essa culpa. Sim. E aí é muito importante essa estratégia de enfrentamento. Eu dou sequência a um pensamento de que eu estou fazendo o meu melhor e eu preciso estar bem para o próximo. Sim. Vou acolher essa família, vou dar suporte, vou orientar em relação, infelizmente, a esse desfecho fatal. Mas eu preciso estar bem porque o próximo precisa da minha melhor versão. Ou eu vou me enclausurar nesses sintomas emocionais, nesses sentimentos ruins que eu estou tendo, porque eu não fui capaz de resolver esta adversidade e, infelizmente, evitar esse óbito. Então, é muito difícil para a gente que está nessa lida diária, nessa rotina diária, se relacionar com eu preciso estar bem. E eu acredito que o maior fator dificultador para o médico é nós precisamos estar bem todos os dias. Porque novas pessoas precisarão de nós. Então, quando a gente sai de casa e a gente vai atender o próximo paciente no nosso consultório ou numa emergência, a gente precisa estar bem. Sim. E estar bem é muito difícil, às vezes. Sim. E sublimar essa sensação de não estar bem, às vezes, é impossível. É impossível. E aí vem o esgotamento físico, vem o esgotamento mental e a gente precisa pedir ajuda, adoece. E aí, socorro pode acontecer de uma forma em parceria e pode não acontecer, como a gente recebe várias vezes em consultório. Então, essa parceria de vida trouxe bons frutos, porque agora a gente já sabe a vivência, já teve a vivência. Sim. E a gente já está mais alerta em relação aos sintomas que, porventura, possam acontecer. Mas e aí, para você, Dori, como é que foi? Minha mulher está passando por uma coisa que é diferente. Inicialmente, pelo que você está me dizendo, inicialmente eu acho que isso não é verdade, não é possível que esteja Na verdade, assim, a princípio eu nem percebi. Sim. Né, que ela estava com depressão pós-parto. Que a pessoa segura, não percebi. né? Não percebi mesmo, de verdade. Porque assim, eu sou muito sorridente, então eu não deixava primeiro que você viu, ela me deixou com o nosso filho. Sim. E saiu para poder chorar fora, sozinha. Sim, sim. Né? Ela não dividiu comigo. Então ela também acabou não compartilhando em alguns momentos. Sim. E assim, eu achava, rapaz, agora, né, a gente já passou tanta dificuldade. Agora que a vida tá boa, não acho que ela vai. Tese, então, né? assim, não achava que ela fosse... ela não teria uma justificativa tão plausível assim. Naquele momento, né? Com a sua percepção. Né? Na minha percepção. Né? De estar... Por exemplo, o menino não tinha... Porque assim, a gente vê tanta... Eu já tenho uma percepção da medicina um pouco diferente. Sim. Eu vejo o seguinte, como eu vejo muitas anomalias, né? E aí, muitas doenças situações congênitas, clínicas, né? Situações clínicas, pessoas morrendo o tempo inteiro, eu agradeço a Deus todos os dias por estar vivo.
Sim. Né? Eu acho que já é um milagre. A gente tem muitos sistemas Sim. orgânicos que podem deixar de funcionar a qualquer tempo, É verdade. né? Isso é verdade. A gente, sei lá, a gente pode ter uma doença neurológica, a gente pode ter uma doença renal, uma Que doença a gente não hepática, uma sabe, doença... né? Então, o fato de estarmos vivos já é um milagre por si só. Então, quando eu vejo e faço assim, que eu consigo acordar durante o dia, eu falo, pô, graças a Deus. Vamos pra frente, vamos pra cima e Vamos enfrentar vamos tudo. trabalhar, vamos enfrentar. Sim. Me perdoe cortar. Eu penso exatamente assim. Eu não me permito, em momento nenhum, estar de mau humor, estar triste, estar melancólico. Não é uma percepção de que isso não me alcança. Porque a gente tem dias ruins. Mas quando vem esse pensamento que vem de uma forma totalmente paroxística do nada, eu luto contra ele. Sim. E quem vai determinar sou eu. E eu não vou permitir que esse pensamento me alcance para que eu me fragilize. Não me fragilizar do sentido masculino, mas me fragilizar para que eu não esteja na minha melhor versão hoje. Porque a vida é muito valiosa. Eu preciso estar bem para atender pessoas novas. Eu preciso estar bem para dar sequência à minha vida. Eu preciso estar bem porque a vida me deu muita coisa positiva. Com certeza. Com certeza. E eu lembro até de uma fala sua que foi muito assim. Ele falou, mas como é que pode? Você cuida de tantas pessoas. Sim. Você não está conseguindo cuidar de vocês dois. Você está fragilizando nisso. Lembra dessa fala? Tipo, eu não consigo. Tipo, eu sentia que ele tinha vontade de me sacudir. Porque ali não tava dor e médico. Sim. Tava dor e marido, pai. E ele sabia que eu tinha sonhado com aquela gestação, que eu queria muito ter filho. E não tava conseguindo enfrentar aquilo. Então eu sentia que ele queria meio que me dar um saculejo, assim, sabe? Sim. Só que o negócio era bem desafiador, né? Eu também não queria estar ali naquela situação, não né? tem uma causa. É idiopático, Eu não queria exatamente. estar ali naquela situação. Eu lembro que eu descia, ia pra farmácia. Mandava minha mãe segurar Rodrigo, descia pra farmácia. Pra eu tentar ter a sensação de que a vida voltaria a um rumo normal. Sim, eu teria uma vida normal. Sim. Mas como que pode? Eu tenho tudo. Eu tenho rede de apoio, eu tenho secretária, eu tenho casa, eu tenho tudo. Tenho trabalho, tenho salário, tenho marido, tenho filho, não me falta nada. todo mundo perto aqui. E aí? Não é isso. Não é isso, é. É hormônio. Não é uma desorganização. Né? E aí? É um desajuste. É um desajuste. Isso, né? é. E eu fico imaginando esse desafio para mulheres sem rede de apoio, sem condição, mulheres que sofrem violências, né, diariamente, Sim. né, que precisam sair das suas casas para ir trabalhar, deixar seus filhos em casa. Porque eu fiquei até 2 anos do meu filho com ele em casa, amamentando. É um enorme privilégio. Pois é, Conquistado por muito esforço, né? pouquíssimas mulheres Mas conseguem é um isso, privilégio, exato. né? No dia que eu disse a ele, eu falei, mas eu não tô conseguindo ganhar o meu salário. Toma seu salário. As mulheres que não têm isso. Se quer o parceiro. Se quer o parceiro, homens bebendo, ou que chegam em casa, agridem verbalmente, Sim. fisicamente, moralmente, né? Psicologicamente. Psicologicamente. E essas pessoas, e essas mulheres, como enfrentam isso? Não, eu não tenho tempo. Mas não tem como não ter tem como não ter tempo. tempo. Se ela chegar, ela vai chegar. Ela vai te pegar de força e você... Vai te invadir e vai te dominar. E vai te dominar e você não vai saber como conduzir. Não vai ter... Se você não pedir uma ajuda, e é isso que eu acho que a gente tem que proporcionar. Sim. Né? Sim. Tá falando, esse espaço aqui, eu acho que é um espaço importante pra isso. Exato. É dizer, existe, ela é real. Sim. Ela pode acontecer com o rico, com o pobre, Com classe miserável, média. com classe média, com milionário, com qualquer pessoa. É aquela velha linha. Sim. Muito tênue. Pois é. Fio da navalha. Pois é, se ela romper, né, a gente Pra precisa amarrar de é ajuda. difícil. Pois é. Mas Sempre falo sobre isso. é né? importante, sim. E é importante essa sua fala veemente, porque é de alguém que sentiu. Sim. Que passou e ultrapassou. E desafiador. Eu imagino. Confesso. Mas eu interrompi, Dori, me perdoe. Então você chegou à percepção de, poxa, minha mulher não tá bem. Eu primeiro não percebi. Primeiro eu não enxerguei Eu não isso. percebi. E aí? Ela, aí, passou-se um tempo, passou mais ou menos, eu acho que 1 mês depois dele nascido, que ela me sacudiu. Eu quero que você vá no psiquiatra comigo. Foi. Eu disse, vai. Acordou e foi? Foi. Foi. Aí eu Eu já tinha ido, né? olhei e falei, rapaz, e agora? Vou, não vou? Fico naquela, na a gente fica, resistência. né? Exato. Aí eu fui. Foi. Eu Ele foi pra consulta comigo. Fui pra consulta com ela, aí eu vi, né? E desde que ela escolheu, né, a psiquiatria, ela tem uma fala muito importante que ela diz assim, o psiquiatra é o médico que cuida da alma. Sim. Né? Ela fala muito isso. Ela tem muito isso dentro dela. Então, e a gente precisa de pessoas que tratem a gente como um todo. Porque a gente não é só matéria. Pelo contrário. Né? A gente não é só matéria. E existe um propósito de vida que às vezes a gente não entende, que a gente não tem noção, que é muito mais além, que não tem compreensão. Isso. E às vezes esse sofrimento psíquico, ele só é a ponta desse iceberg para dizer pra gente, vamos se cuidar, vamos buscar ajuda, a gente precisa tirar um tempo para si. Sim. Isso é muito importante. Mas voltando de novo, foi ao psiquiatra e aí? Aí chegou lá,
eu ficava me perguntando, eu falava, rapaz, e agora? Eu adoto uma postura mais... Enérgica. Mais... Confrontativa, de ir pro embate. Exato. Ou eu abraço. Acolho. Né? Eu acolho, ou eu... E eu ficava mesclando. Sim. Né? Eu sempre fui um que era cara novo pra você também, né? Nunca vivi isso, né? Enfim, minha família, assim, não tem ninguém, né? Hoje tem seu pai, né? Meu pai a gente acha que é bipolar. Sim, né? pode meu pai acontecer, tem alguns momentos que ele é bem... eu brinco, eu tenho certeza. Né? Agressivo. Não, ele é agressivo mesmo, ele grita. Ele já tem mais de 70 ele? Ele tem 67. Mas já tá aí com uma investigação também de Alzheimer e tal. Mas isso desde... desde essa faixa etária dele não existia essa avaliação. Alguns critérios bem... Desde novinhos, assim. Né? Sim. Se você puxar, né? Sim. Mas aí... não diagnosticado. Isso. E aí você mesclava. Aí eu ficava mesclando. Era mais... Hora eu era mais rigoroso, hora eu era mais acolhedor. Enfim, acabou dando certo. Uma vez ela me chamou de novo pro psiquiatra, eu falei, dessa vez eu não vou. Não acho correto. Né? Larga esse remédio. Eu ficava, né? Enfim, depois a gente vai entrando um pouco mais, né, na psicopatologia da doença, né? E vai compreendendo que é doença. Que é doença, né? E que precisa de tratamento de ajuda. Exato. E que o tratamento não é só o remédio. Não, e que muitas vezes o remédio é adjuvante, está ali nos seus 33%, mas mudança de hábito, atividade física, psicoterapia, são ferramentas cada vez mais oportunas e mais potentes. E cada vez mais a gente precisa de novos profissionais e mais pessoas ao redor, porque a gente precisa acolher e não só encontrar uma ambiência química, toma aqui teu remédio próximo, que é o que a gente tem feito a partir de um certo momento. Olha, não é só o remédio, vamos lá, vamos entregar uma saúde mais completa. O que você está fazendo, né? Exato. Qual é o movimento que está rolando aí, E de que forma você pode sair. Eu me lembro bem de uma paciente fibromiálgica, tem 15 dias a gente atendeu, e a gente prescreveu um bom remédio para isso, só que não faz uma movimentação para sair do ciclo de dor, para buscar ajuda de fisioterapia, RPG, pilates, mudança de vida. Eu não melhoro nem com o remédio que você está passando. Realmente, a gente não vai conseguir reverter enquanto a gente não entender que a gente precisa dar o próximo passo. Eu preciso sair dessa inércia, eu preciso sair dessa condição, desse contexto negativo que você assumiu, que é um componente de doença. E é muito difícil, muitas vezes, a gente falar isso para o paciente, porque trazendo para um contexto clínico, se a pessoa está com pneumonia, eu sempre uso isso em consultório, se a pessoa está com pneumonia, você não vira para a pessoa e diz, agora você não pode mais ter febre. Já teve febre 2 vezes hoje. Por que você está com febre de novo? Já tomou dipirona e está com febre de novo? Mas a gente diz isso para o sofrimento psíquico. Levanta dessa cama, chega de preguiça. Tá por que desse jeito? Vamos embora. Só que esse sintoma de isolamento, retraimento social é a febre na pneumonia. Sim. E aí, quando a gente entra com antibiótico, 7 dias se resolve. Mas a doença psíquica não se resolve não é assim tão rapidamente, porque ela também, por vezes, se consolida durante muito tempo. E essa consolidação de doença vai exigir um tempo de tratamento, que às vezes a pessoa não tem força, por conta do componente do adoecimento, para sair disso. Sim. E aí veio essa força de algum lugar. Quando foi? Foi seu filho que trouxe para você, você percebeu, não estou bem, eu preciso estar bem, porque eu preciso cuidar desse ser que veio para a minha vida. Como foi isso? Porque é uma barreira muito grande para a própria pessoa. Eu preciso de ajuda e eu irei enfrentar. E aí, quando foi isso para você? Pois é, assim, chegou um ponto que eu falei, eu sozinha, fitoterápico, que eu tava lá, né, se acalme, passiflora e a terapia. Falei, não tá fluindo. Eu preciso fazer alguma coisa mais enérgica, alguma coisa que me tire disso aqui, né? Que reverta. E assim, como eu tenho um histórico familiar muito pesado, ele sabe disso, né? A família do meu pai quase que inteira, eu tenho um histórico de suicídio, né? Na família. Eu tenho familiares, e família da minha mãe também. Eu falei, cara, não vou me permitir a isso. Não vou chegar nesse limite. Não tem condição. Eu preciso fazer alguma coisa. Porque aí, voltando, a vida é valiosa. Muito. Tô com filho, pois tô numa estrutura de casamento. Tudo que eu quis da minha vida. Exato. Eu tinha tudo. Tudo que eu planejei para a minha vida. Né? Isso. Rolou. Eu falei, não tem condição. Foi nesse momento que eu falei, eu preciso. Chamei minha mãe estava em casa. Eu lembro que eu sou suja. Ela preparou uma mamadeirinha para ele. E eu falei, eu preciso ir pro psiquiatra. Vamos lá, bora. E aí, perna pra que te quero. Fui lá, fui avaliada.
Comecei imediatamente a medicação, né? Dentro da amamentação, né? Que eu amamentava, expliquei que eu não queria parar de amamentar, porque aquilo era muito importante para mim. E tem os benefícios. Claro, claro. Inclusive para o transtorno mental. Sim. Né? Em relação mãe-filho, afetividade, acolhimento, Pronto. sensação de que você alimenta alguém, de que essa pessoa está conectada a você. Essa conexão também é um ponto de dificuldade, porque vai romper em algum momento. E aí, com 2 anos, a gente tem que romper esse aleitamento materno, que não é tão positivo, e aquilo é um sofrimento futuro para a mulher. Pois é. E aí, foi nesse momento que deu o pontapé inicial. E deu muito certo. Que bom. Então, assim, às vezes as pessoas elas perdem esse time. Né? E aí a coisa já chega mais grave, né? Mais cronificada, com um prognóstico mais difícil pra gente. Mas deu tudo certo. Fluiu. Ainda bem, ainda bem. E aí, você decidiu entrar em psiquiatria por conta dessa vivência, fora a vivência familiar? Familiar. Na verdade, eu sempre gostei de saúde mental. Sim. Apesar de não trabalhar com saúde mental. Sempre trabalhei com saúde de adulto, né? Nos hospitais em que eu trabalhei sempre era adulto. Nunca trabalhei com criança. Mas a escuta, o acolher o outro, o ouvir, o perceber que o outro é muito além do que aquilo ali que ele tá. Né? Ele tem demandas pessoais, espirituais, enfim. Isso sempre foi algo meu. Sim, claro. Eu sempre gostei de ajudar o outro, de ouvir o outro. E trabalhei muito na minha terapia, porque muitas vezes eu disse sim, precisando falar não. Claro. E isso foi até, inclusive, um trabalho interno, né? Eu sei porque eu faço isso também. Eu aprendi. Esse dizer sim é muito difícil, pois né? A gente é mais confortável. Eu digo sim, me vilipendio, me violento. Isso. E segue, depois eu digo não, mas mais pra frente. Mas eu fico bem quisto, né? Pelo outro, o outro vai, né? Enfim, mas isso não é legal. E aquilo vai alargando, e a gente vai cedendo, e essa sessão nunca passa. E hoje... E o outro quer sempre mais. Quer sempre mais, né? E hoje eu melhorei muito isso. E esse aprender a dizer não me trouxe muitas melhorias, né? Isso inclusive, não deixou de eu ser acolhedor com o outro. Isso, eu sou acolhedora, mas me acolhendo também. Te respeitando. Me respeitando, inicialmente, né? Pessoal, eu queria pedir novamente a vocês para seguir, compartilhar e curtir, porque a gente está com esse plano e é um plano duradouro. Semanalmente a gente vai encontrar com colegas, vamos falar sobre vida médica, saúde, profissão, mas muito mais amplo do que falar exclusivamente de saúde mental. Vamos falar de vida, de viver. E aí, próximo passo, o que a gente pensa em relação à carreira? Tá tudo muito bom, tá tudo muito legal, mas a gente ainda dá plantão, a gente ainda está conectado com a estrutura de vida, mas eu quero mesmo, doutor Jada, eu quero, se possível, trabalhar uma vez por semana. Esse é o desejo. Olha, eu quero trabalhar só 5 turnos semanais. Esse é o desejo. Eu quero abrir um negócio. É um desejo. E aí, como é que estão vocês nesse pilar de vida? Na verdade, eu vou seguir na psiquiatria. Existem alguns... trabalhos checklist, hoje. Né? Falta um checklist para você completar. Algumas coisas que eu pretendo tirar, né? Eu não pretendo continuar em plantões, né? Isso, apesar de que isso é mais para frente. Eu fiz um caminho inverso na psiquiatria, né? Eu fiz a pós-graduação, estudei bastante, estou estudando todos os dias, trabalhando, atuando. Vou fazer a minha prova de título. Né? Não tive condições, na minha logística de vida, de fazer a residência. Né? Então, é o meu objetivo. E pretendo seguir com o consultório. Né? Eu já comecei, né? Eu atendo paciente online, atendo em consultório da outra empresa, que é o Bom Viver, o Grupo Bom Viver. Né? Esse é meu objetivo. Né? Eu acho que, para mim, final de semana, feriado, datas comemorativas. Para mim é um momento que eu gostaria de estar com a minha família. Eu não gostaria mais de abrir mão durante muito tempo da minha vida. Eu não sabia o que era um Natal, um Réveillon, não podia planejar nada disso. Quantas vezes, hein? Levava comida para mim no hospital, porque eu não podia almoçar na Semana Santa com a minha família, e isso não é o que eu quero para minha vida. Não pretendo perder noite. Já que é possível optar, né? Que algumas categorias não permitem. Engraçado, né? Que ela, essa semana ela me ligou, aí tá de férias, né? Tirou férias lá no hospital de custódia. Aí tirou férias? Tem isso, Tem férias. Tem, eu sou CLT. Que bom. Merecido. Merecido, sim. Aí chegou o menino. Eu não vou voltar dia 1º. Não vou trabalhar. Eu tirei férias em dezembro. Quero que eu volte dia organizadora lá, a coordenadora quer que eu volte dia 1º de janeiro. Aí eu parei e falei assim, você já perdeu tanto Réveillon. Porque, assim, eu falei, mas não quero mais perder. A gente forma em medicina, pelo menos a gente que formou no sacrifício, a gente somos copartícipes disso. A gente trabalha sem parar. Eu dormia, era 4 noites, 4 noites longe de casa, pô. Toda semana, 4 noites fora de casa. E assim, a gente tem que buscar, né, qualidade de vida. Qualidade de vida. Em algum momento essa fatura chega.
Com Ixi, certeza. A gente tem que buscar. A gente acha que medicina é tudo lindo, é tudo fácil, tudo maravilhoso. Não é tão fácil mas assim, né? é luta em cima de, Na verdade, como fala, forma luta em como cima você de batalha, constrói. né? É luta em cima de batalha. Correr de 2 leões Quase e isso. matar 2 leões e correr de 1. Ele lembra que quando eu trabalhava, estudava e trabalhava, eu fiquei internada várias vezes. Eu peguei H1N1 em 7 dias, saturando. Não tem como, né? 15 Imunidade dias não depois, tem como. pneumonia de repetição. Então, assim, a imunidade vai embora. Vai embora, O que você quer da sua vida? É isso que você quer? Não, exato. não é isso que eu quero. Em geral, não. Né? Mas, e aí, vai trabalhar dia 1º? Não vou trabalhar dia 1º. Eu descobri que não era o meu dia do plantão. E se fosse, eu não iria. Eu iria desfazer lá a programação que eu tinha feito com ela. Sim. Porque eu botei algumas metas na minha vida e... Que são essa alcançáveis. qualidade... Pois é. Que são alcançáveis. Pois é, eu quero Hoje, estar com o sim. meu marido, com o meu filho, com a minha família. Sim. Né? Eu quero poder viajar. Eu quero poder aproveitar, né? Porque tá passando, as coisas vão passando. E a gente tem que botar na balança. O que é que a gente quer dessa vida, né? Eu sempre falo... eu quero ser uma excelente psiquiatra, estudar cada vez mais. Mas a medicina é um campo da minha vida. É um pedaço. Né? Muito Ela importante. não é a minha vida exclusiva. Mas não é exclusiva. Né? Eu escolhi ser mãe, então eu quero levar o meu filho na escola, eu quero pegar o meu filho na escola, eu quero ir pra apresentaçãozinha que ele fez agora do Peter Pan. Foi muito bacana, inclusive, legal. que a gente conseguiu ir. A gente desmarcou a agenda, ficaram meio chateados. Paciência, fiquem chateados, cada um lida com as suas frustrações e nós vamos para a peça Mas do nosso filho. é o processo muito valioso e muito lúcido do dizer não. Sim. Eu preciso dizer sim pra mim. E o não eu preciso externar. E é difícil pra quem sempre diz sim. Não, de agora em diante é o meu limite. E esse fator limitador a gente só constrói não com remédio, com uma estrutura de mudança cognitiva, de pensamento. E essa mudança cognitiva vai trazer a mudança comportamental. Então é muito importante isso ficar claro, que nem sempre é o remédio. Nesse momento não é. Eu precisava dizer não em alguns momentos. Então, o não chegou. Pois é. Inclusive, eu falo ele assim, eu comecei esse ano, né, de 2024, eu comecei a atender online, particular. Sim. E antes eu era muito resistente a isso, porque como eu vou dizer ao paciente não nos horários em que eu não estou disponível? Porque quando eu saio do trabalho, o meu trabalho, ele sai de mim. Eu entro na minha modalidade esposa, na minha modalidade mãe. Mulher, quero fazer minha unha, quero malhar. Sim. Enfim, eu botei regras na minha vida, ele sabe disso. Eu saio, pode ser de onde for minha roupa de malhar, dentro do carro e eu vou fazer minha atividade física. Tá vendo aí, né, Dori? Tá falando mais não do que eu. Essa semana mesmo, tipo, eu atendi 40 pessoas na manhã. Eu falei, você faz porque você permite. No PSF. É verdade, entendeu? Então, assim, é qualidade zero, mas assim... E é uma realidade eu não queria médica. que a pessoa voltasse No outro sem um dia, sem um atendimento, sabe? Gera um constrangimento. Mas não olhou Dori. Pessoa. E não bebi uma água, não podia ir no banheiro. Imagina, não vai no banheiro. Sabe? Não é saudável, uma realidade médica, né? Como é a realidade de outras categorias também. Mas medicina também vivencia isso. E aí, qual o plano para o futuro? Que Rapaz, os planos de Clarissa já estão bem consolidados. ela é bem resolvida. Eu vou dizer outra coisa para você. Seu papel é dizer sim. Sim. Não, ela é muito bem resolvida. Eu ainda eu tô com alguns projetos, né? Eu tô para sair o resultado agora do concurso de médico da AGU. Passei para médico legista aqui na Bahia. Passei em Curitiba e passei em Pernambuco. Mas aí vai embora? Não sei, eu não sei como é que vai ser essa logística, né? Tem um médico fiscal do CREMEB também aqui em Salvador. Tô pra ser chamado e, enfim... tô vendo aí o que é que... concurso. Exato. Dori gosta de um concurso. Na verdade, eu voltei agora, né? A estudar para concurso, né? Já parei. O último concurso que eu tinha feito foi na Polícia Rodoviária Federal 2013, que até passei também. E agora que eu voltei, falei, vou estudar, eu quero garantir um espaço, né? Porque a medicina hoje tem muita gente. Então, a chance de precarização, ela é real, né? Isso. Como eu formei em Direito antes, né? E eu via a dificuldade, né? A dificuldade, né? Meus colegas formados em Direito já não têm tanto espaço assim. E eu resolvi, então, me garantir. Enveredar pela área do me garantir concurso, e depois eu penso aí o que é que eu vou fazer. Não sei, ainda não. O concurso público, ele, durante muito tempo, era rechaçado pelo profissional médico. E eu também, como da ideia, também passei num concurso público, até dividi com o Clary anteriormente, e é uma felicidade muito grande pra gente poder dizer que a gente também atua no SUS.
E é algo meu isso. Eu consigo lidar com isso. Então, eu tiro um momento da minha semana para estar com aquele paciente mais necessitado. Mas é algo filosófico, intimista meu. Então, tem consultório, sou professor, ministro aula, sou palestrante, ótimo. Mas aquele momento de eu poder devolver o que a medicina me dá, a gente encontra também na semana. E não é no momento que sobrar. É num momento muito positivo. Não é sexta-feira, 5 da tarde. Se der, a gente fecha aqui a agenda, não. Dentro da semana, um espaço é também do SUS. Daquele paciente que me formou, que formou a gente. Sim. Porque o internato é SUS. Isso. E aquele paciente que vai receber da gente um tratamento e vai acatar de uma maneira muito mais abrangente, muito mais aberta que o paciente, por vezes, do consultório. Sim. O paciente SUS, ele tem uma carência terapêutica, social, muito maior do que simplesmente uma vivência de doença. Então, é a maneira como a gente encontra de devolver a medicina o que ela nos entrega. E o concurso público, ele horizontaliza isso de que forma de agora em diante a gente vai somente se preocupar com o atender. A estrutura político-partidária que existe em todos os nossos segmentos sociais não vão mais alcançar a gente, porque o concurso público vai azeitar tudo isso. Vamos trabalhar só com atendimento, ao invés da gente se preocupar se a gente vai continuar ou não. Que é outro ponto que o médico também sofre. E a gente percebe isso. Quer dizer, estou num ambiente de trabalho, muda a gestão, tudo muda. Estou num ambiente de trabalho, muda a gestão, é privada também. Sim. Tudo muda. E aí, a dificuldade vem porque que minhas contas estão aí. Os boletos estão para a gente pagar. Então, essa percepção de planejamento de carreira médica, só para vocês terem ideia, demora aí de 6 a 10 anos para a maior parte dos profissionais de saúde. Então, nos primeiros 6 anos, a gente vai só trabalhando e gastando o que a gente ganha. E depois de um tempo, a gente, peraí, eu preciso reestruturar, senão eu vou pifar. E esse pifar vai acontecer porque se eu não trabalhar este mês, eu não pago as contas do mês que vem. Sim. E essa mudança de entendimento só com a maturidade. Quando vem de berço, facilita. Mas o médico, ele não se prepara economicamente, financeiramente, Não. mentalmente, para as adversidades que todas as pessoas da sociedade vivenciam. Sim. Acidentes domésticos, acidentes automobilísticos, enfim, impedimento laboral. Sim. E a estrutura de trabalho nossa em cima da pejotização é isso, uma remuneração melhor, mas a custa da produtividade. É precário, exatamente. Né? Zero a A gente benefício. tem até uma colega, né? Essa semana. a gente estava falando com o Jada agora, Sim. né? Uma colega. Essa semana Sim. que marcou muito, né? Ela trabalha lá com a gente em Terra Nova. E teve um AVC, Sim, né? Uma hemorragia intraparenquimatosa. Está internada, né? No Roberto Santos. sim. E é uma médica recém-formada que não tem vínculo empregatício, né? Recebe É a PJ. empresa dela. Isso, PJ. Como todos, praticamente todos. E agora? Se ela ficar com a sequela, como é que vai ser? E é um caso muito emblemático porque ela é jovem. Muito, né? A gente 33 fez anos. esse planejamento, né? Lá em casa, a parte financeira ela é administrada por Dori. Né? Eu faço a gestão da casa, Rodrigo. Sim. A administração da casa de uma forma geral. Alicerce familiar. Isso. E o financeiro é Dori. Então, assim. Na verdade, a gente contratou uma empresa também. Sim. Lá da Ibra. Sim, Uma sim. empresa que ela faz o Esse gerenciamento, E né? o nosso familiar, gerenciamento familiar, né? Em relação à aposentadoria, Sim, tudo. sim. Porque, assim, a gente ganha o que a gente produz, né? Por enquanto que somos jovens, né? A gente ainda se considera pois jovem. e aí, até ir lá na E frente. com essa reforma previdenciária também, né? Que passou a existir, hoje até quem ingressa no serviço público se aposenta com o teto do INSS. Né? Essa não é a realidade da maioria dos médicos, né? Sim, A sim. gente acaba ganhando um pouquinho mais. Então a gente tem que se planejar. Tem que estruturar a vida. Se acontecer algum infortúnio, a gente... Por exemplo, eu tenho um paciente que está na faixa dos 80, octogenário. E ele é especialista, enfim, deu sequência à carreira médica da forma como todo mundo faz, basicamente. Vou trabalhar e vou atender e vou dar sequência à minha profissão. E a idade chegou. E aí veio o sofrimento por conta de uma condição oncológica associado ao sofrimento da perda da autonomia / depressão ansiosa. Então, me sinto triste, melancólico, apático, não sinto vontade de fazer nada, me preocupo o tempo todo, fico tenso, nervoso, inquieto, não durmo bem. Tenho que fazer uma série de alterações da minha vida, porque eu tenho
câncer em concomitância. O tratamento do câncer me deixa ainda pior, mas né? eu não me estruturei financeiramente, porque quando veio o câncer e agora a doença mental, se esvaiu todas as minhas reservas. E chegou um momento que o convênio, o plano de saúde, não custeou. Sim. Com a brevidade, com o imediatismo que a doença exigia. O plano vai cobrar, vai custear daqui 3 meses, mas eu preciso para agora. Sim. E para agora tem que ser particular. E eu tenho aquela reserva. E a reserva acabou. Então, é uma estrutura de vida muito perversa. É muito boa. As pessoas, elas olham para a gente e é um olhar de admiração / desejo. Eu gostaria de ter isso. Mas quem está dentro do processo profissional também deve se preocupar com esse pós. Porque esse pós alcança todo mundo. Sim. E eu vim de vivenciar uma geração que foi a do meu pai, que não tinha esse planejamento, né? Sim, sim. O pessoal lá de trás, eles não tinham esse... Ganhava, gastava, construía, né? Poucos faziam esse planejamento. Eu acho que hoje, na nossa geração, né, tá mais aprimorado isso. Tanto que a gente teve uma disciplina né, sobre questões financeiras, gestão financeira na faculdade. Foi pouquinha e tal, mas uma coisa que não era visto, né? Alguém falou sobre isso, Eu também tive, né? Na minha. Então, não era uma coisa que acontecia. Foi bem positivo. Né? Então, hoje a gente olha de outra forma, né? E assim, a gente fala assim, hoje a gente está remando e construindo. Sim. Porque a gente tem prazo para poder usufruir também. Não estou deixando de usufruir. Não deixo. Sempre digo aos meus pacientes, não deixem de viver a vida. Mas tem um alvo, né? Mas a gente tem que ter metas a serem concretizadas, né? Para que você possa lá na frente usufruir. Porque lá na frente eu vou estar com mais idade, pode ser que tenha mais limitações, né? E aí? O que é que eu fiz? O que é que eu planejei? Ou quero fazer outras coisas. Quero fazer outras coisas. Isso aí. Isso aí. O senhor trouxe aquela questão do olhar do médico, né? Que o outro tem, do profissional médico. Eu, enquanto médico legista, lá no Departamento de Polícia Técnica, percebo que as pessoas hoje querem responsabilizar o médico por todo e qualquer ato. Sim. Né? Eu tenho 2 sábados seguidos lá trabalhando, que o primeiro sábado chegou um paciente, né? Por conta de uma flebite, um extravasamento de gluconato de cálcio, causou uma lesão, que é uma complicação do procedimento. Né? Que todos nós podemos que qualquer um pode passar, né? Ninguém vai infundir gluconato de cálcio em uma pessoa que não precisa da medicação. Sim. E só que extravasou, causou uma lesão que possivelmente não ficou tão bonita assim, né? Esteticamente falando. Mas, que, não de certa teve perda forma, de mobilidade, era previsível, né, que acontecesse. Mas o que aconteceu? Ele foi lá no Instituto Médico Legal querendo imputar um erro médico. Primeiro que é o seguinte, a gente hoje nem tem que falar mais em erro médico, mas em erro relacionado à assistência de saúde. Sim. Quando ele chega lá no Instituto Médico Legal, ele chega com relatório de alta médica. O médico que deu alta foi o médico que pegou acesso? Foi o médico que pegou acesso? Não sei. Não sei. Provavelmente foi um profissional de enfermagem. Sim. Né? Enfim. Mas com esse olhar que as pessoas hoje estão tendo do médico, que o médico ganha bem, o médico... eles acabam querendo responsabilizar o médico, muitas vezes, por um ato que nenhum médico realizou. Sim. Né? Pode ocorrer, claro. E assim, perceba que lá, a gente, enquanto médico legista, a gente está ali para checar uma questão vinculada ao direito penal, ao direito de intervenção mínima, se houve uma lesão corporal. Né? Perceba, não houve uma lesão corporal. Né? Nem dolo, Pelo né? menos, dolosamente, não. Negligência... difícil também, né? Porque às vezes extravasa um pouquinho mesmo da medicação. Né? Pode acontecer. É o risco de um procedimento, né? Isso. As pessoas, eu vejo o tempo inteiro, né? Querendo responsabilizar, achando que o médico é bilionário, que o médico... Sim, claro. Né? Enfim, eu acho que a pessoa, primeiro, ela tem que se colocar no lugar do outro. Sim. Né? Sim. Eu acho que todo mundo erra. Claro que a gente tem que ter essa empatia, né? Mas... responsabilizar quem errou. E outra coisa, se você está vendo que está extravasando uma medicação, você mesmo tem que sinalizar, chamar alguém, sabe? Sim. Enfim,
cada um tem que ter seu senso de responsabilidade. E assumir para si, né? Assumir para si também. Mas é mais fácil. Não, é mais fácil você terceirizar a culpa, claro. E, infelizmente, muitas vezes, essa dificuldade relacional entre categorias gera esse distanciamento. Porque o médico quase sempre é solitário. Está lá no Olimpo, recebe muito melhor, passa aqui 20, 30 minutos, atende o paciente, deixa aqui para que a gente conduza. E a gente sabe que a enfermagem é, de fato, o braço assistencial que é conectado ao paciente. Então, é como eu sempre comento, no momento que eu decidi que eu preciso me colocar no lugar do outro, eu preciso deste outro profissional, dessas outras categorias profissionais, porque senão o meu paciente sofre, o meu atendimento não acontece com qualidade, vamos trazer esse pessoal para perto. Talvez, muito provavelmente, uma situação como essa, faltou gestão em relação à condução. Não tem como a gente falar, porque a gente não tem acesso a todas as informações, mas essa condição que o paciente traz, pode haver culpabilidade para alguém, vamos avaliar de quem é. Não simplesmente trazer, imputar a um profissional X ou Y, né? Exato. Mas você falou de duas situações, teve uma segunda? Teve a segunda. Sim. A segunda foi um senhor, né? Ele estava internado para fazer uma angioplastia. Sim. Né? Ele fez uma arteriografia, fazer uma angioplastia no membro e levantou. Ele estava sozinho, 78 anos, levantou no hospital, caiu sozinho e teve uma fratura de fêmur. Resultado, a família... Mas que situação delicada, né, sim. Quando ficou sabendo, como é que deixaram meu pai sozinho? Mas perceba, a própria família por si só também não estava com ele no momento do ocorrido. E poderia, né? Negligenciou o próprio cuidado com o pai. Né, com o idoso. E o acompanhante poderia estar? Poderia estar, né? Idoso deveria, inclusive. Inclusive, houve uma reforma. O idoso pode. Exato. Pode e é positivo que esteja. Exato. Até por conta do vínculo. Aí pronto. Vai me parar uma situação dessa, né? Que ele pra gente lá, inclusive, ele falou, não, eu caí sozinho. Sim. Mas as pessoas querem não responsabilizar o hospital, a unidade hospitalar, inclusive uma rede particular. Sim. Né? Salvador. Gente... foi negligência do hospital. Não conteve ele, não sabe? Sim. É muito delicado. A assistência à saúde é algo muito complicada. Porque podem acontecer excessos, acontecem erros, acontecem equívocos, acontecem situações em não conformidade, sem sombra de dúvidas. Mas é muito difícil a gente entender de quem é a responsabilidade. Sim. Simplesmente apontar é mais fácil. Claro, sim. Exato. Quase sempre. Eu queria trazer mais um ponto. Por favor. Conversa, viu? É bom. Na verdade, assim, eu acho que essa terminologia, né, mente aberta, e começar assim com Clarissa, né, que foi sua aluna, né, eu acho que tem tudo a ver, porque quando você se coloca na condição de professor, você não é um professor meramente distribuidor de informações. Acadêmico, né? Você abre a sua mente para também receber informações. Sim. Né? Então, eu acho que essa questão do mente aberta tem tudo a ver com você se colocar como um professor e ter a sua mente aberta para também receber informações. Né? Não é só... a gente está retornando aqui, hoje, tem um pouco disso. Tem, né? Você está se abrindo a estar conversando com sua aluna. É verdade. Né? É verdade. A qual tenho muito orgulho, consideração ímpar. Eu também tenho. A recíproca é muito verdadeira. No meu caso em si, eu precisava de alguém que entendesse assistência como eu imaginava que deveria ser. E aí Deus me presenteia com essa profissional que estava ávida, e continua, claro, mas que estava ávida por conhecer, por entender. E ali eu percebi que existia uma outra habilidade em mim que eu precisava treinar também, que eu precisava me dedicar e que eu precisava me entregar positivamente. E a coisa foi acontecendo de uma forma, vieram outros profissionais, vieram outros colegas, e hoje a gente consegue fazer isso de uma forma que a gente se sinta bem, que eu acho que é o principal. Quando a gente consegue entender a profissão que a gente faz, que a gente exerce, mas que existe um além, que existe um propósito dentro disso. E trazendo para a fala em si, trazendo um agradecimento, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês.
repetindo, reiterando, além de orgulho, é um sentimento muito, muito grande de gratidão, de agradecimento. É um projeto novo que a gente está tendo, é um desejo nosso de levar informações de cunho de saúde, sim, mas de estilo de vida, de entendimento de vida, para que a gente extrapole o entendimento só de falar de saúde mental, só de falar de doença, não. Vamos ver o olhar do ser, do indivíduo, da pessoa que exerce uma função. Como o Cláudio falou muito bem, ser médico é importante, preponderante, diria, na nossa vida, mas é um pedaço da nossa vida. É uma estrutura que a gente tem para dar sequência à nossa vida. Mas nós temos outros entes, nós somos outros seres. Nós somos homens, mulheres, sim, maridos, esposas, pais, filhos, colegas, amigos, primos, familiares, enfim. E agradecer a vocês pela presença. Nós estamos finalizando o nosso primeiro episódio. Siga, compartilhe, curta, comente, encaminhe para os seus familiares. O espaço Mente Aberta vai existir para a gente falar sobre saúde, falar sobre oportunidade de vida, estilo de vida, como é que a gente conduz a nossa estrutura de vida, planejamento de vida, planejamento de carreira, enfim. É para que a gente fale do ato de viver associado à medicina, à saúde. Vamos ter pacientes, vamos ter familiares de pacientes, vamos ter colegas médicos e a gente vai semanalmente receber colegas, amigos, familiares, seres humanos, pessoas. Vamos estar aqui para falar de gente, para que a gente entenda que existe um outro pedaço de vida que não só o ser médico, que existe outro pedaço do indivíduo que não só a doença, pelo contrário. Então, eu queria agradecer a Dori, queria agradecer a Clary, é o primeiro episódio da gente. Por favor, dê sequência a curtir, comentar, compartilhar, porque a gente precisa disso, o algoritmo necessita que a gente esteja sempre em divulgação, mas a gente vai ter semanalmente pessoas, colegas, para que a gente fale de saúde e do ato de viver. Obrigado, gente, mais uma vez. Nós que agradecemos a oportunidade, né? Eu sempre disse a você que você veio para mudar minha percepção, né? Alguns estudantes, seus alunos devem estar observam isso. Na medicina existe muita vaidade. Sim, é verdade. E você me trouxe uma medicina simples, uma medicina sem vaidade. Eu posso ser uma excelente profissional sem ter vaidade, né? Humana, acolhedora, né? Me colocando no lugar do outro, né? Ouvindo, aprimorando a minha escuta, tornando o outro importante para mim, né? Na forma de olhar. Eu lembro que você sempre olhava nos meus olhos tudo que eu estava trazendo, que eu estava perguntando. Não trazia ali, tipo, como assim, uma médica me perguntando isso? Não, aquilo ali era importante para você, porque você sabia, sim, que era importante para mim. Então, assim, eu acho que o Mente Aberta vai ser um espaço de mostrar que a medicina de um outro olhar, né? De um olhar de simplicidade, de seres humanos cuidando de seres humanos. Isso. Não somos estrelas, né? Como as pessoas pintam, né? Sim. O médico, ela é médica. Uhum. Você percebe até na família, assim, né? Quando, sim, você faz medicina, minha doutora, né? E eu li uma vez que ser médico não me faz um ser humano melhor. Mas ser humana, né? Doce, me torna uma médica diferenciada. E isso é pura verdade. Sim. Né? Quando a gente traz um humanismo para a medicina, o acolhimento, a gente faz uma medicina diferente. Sim. Porque a gente precisa ser ouvida, a gente precisa ser acolhido, a gente precisa ser abraçado na nossa demanda. Quando o paciente vai até você te pedir uma ajuda, com certeza ele está precisando de ajuda. É verdade. Né? Então, assim, o parar, o ouvir, o olhar no olho mesmo do paciente faz toda a diferença. Então, assim, o fato de Dr. Jarder ser um médico humano, e você é humano, eu já te disse isso, e eu não tenho vergonha de repetir aos 4 cantos, foi inclusive uma mensagem que eu te mandei, te faz um médico diferente. Não é a medicina, o ser médico que te faz melhor. É você ser humano que faz você ser um médico melhor. Então, assim, parabéns. Obrigado. No canal, tá? Muito obrigado. Eu sonhei, vou mentir, eu sempre falei, Jarder, vamos lá, você tem um potencial além, sim, da conta. Você explica muito bem, seu perfil de docência é diferenciado, tal. E aí, quando ele me mandou isso, sim, eu falei, cara, saiu. Saiu. Foi o parto, saiu. Saiu. Sim. Né? E hoje eu tô muito feliz de participar do primeiro podcast, né? Sim. São muitos. Vou compartilhar com certeza, sim, porque é conteúdo de qualidade, sim, né? É conteúdo importante, né? Pra gente, não só médico, mas para ser humano de forma geral. Sim. Eu queria agradecer a oportunidade e trazer meu marido também para participar. Claro. Foi muito importante para mim, para compartilhar a nossa vida, né? Sim. Como é que foi a medicina pra gente, como a gente construiu. Foram muitos desafios, né?
Muitas renúncias. Muitas coisas boas, muitos sim. frutos legais. A gente tem muita coisa hoje realizada, fruto da medicina. Isso é verdade. Né? Sim. Mas também foram muitos desafios. Né? Sim. Muitos desafios. Então, Mas é valeu isso. a pena. Valeu muito sem a pena. dúvidas, sem dúvidas. Valeu muito a Sem pena. dúvidas. E deixar um registro, Clary foi uma colega, uma pessoa que entrou em minha vida com essa decisão. Eu já não estava mais na coordenação, na gestão hospitalar, mas ela me trouxe essa informação. Você precisa mudar e a gente, para crescer, precisa mudar. Então, muito obrigado novamente pela presença de vocês. A gente vai dar sequência semanalmente e receberemos sempre pessoas que queiram falar de vida, de saúde, Sim. de medicina, mas do ato de viver que é o importante. Estarei lá, colada. Obrigado. Com Bebendo desse certeza. conhecimento que eu já te disse. E vice-versa, com certeza. Viu? Muito Obrigado obrigada. também, Dori. Vamos em frente. Vamos. Estamos às ordens sempre e até breve. Até breve.